A paz do Senhor, meus amados. Estamos retornando agora em 2020 para darmos continuidade a esse trabalho abençoado da escola dominical e aproveito a oportunidade para dar as boas-vindas a todos os irmãos para que nós possamos juntos aqui estudar a palavra do Senhor. E hoje nós vamos estudar sobre a lição 2 da nossa revista da Escola Dominical, que tem como título A Criação de Eva, a Primeira Mulher. O texto áureo nos diz: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis capítulo 2, o versículo 23. A verdade prática nos diz: na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. Meus amados, hoje nós vamos tratar da criação da mulher. A criação da mulher, na verdade, foi a segunda etapa da criação do ser humano. Nós sabemos a importância que tem a mulher no convívio com homens, no convívio social, na formação da família, na criação dos filhos, na obra do Senhor. A importância da mulher é grandiosa. Certamente, Adão, ele jamais seria o mesmo se não houvesse a participação de Eva na sua vida. E nós estamos aqui para tratar desse assunto sobre a criação divina a respeito da mulher. E sabemos que Deus ele formou a mulher a partir da costela de Adão. Então, em relação a Adão, Eva se tornou a sua adjutora, a sua companheira, a companheira que ia lhe completar, a companheira que ia tirar o vazio do seu coração. Nós sabemos também que ao homem foi dado a liderança. Deus confiou a chefia, a liderança, Deus confiou o comando, e isto tem colocado o homem e a mulher no patamar tão importante no que diz respeito à condução da obra do Senhor, à condução da casa, na criação dos filhos, na forma de construir uma família. E hoje, então, nós vamos tratar desse assunto tão importante e ver também que a missão do esposo, a missão do marido, como líder, tanto na casa como na obra do Senhor, ele sempre vai precisar da ajuda, do companheirismo da esposa, da mulher que está ao seu lado. No tópico primeiro, nós vemos aqui a mulher no plano de Deus. Veja que Eva ela foi criada não de uma forma aleatória. Ela foi criada dentro de um plano estabelecido por Deus. Deus já tinha em mente a criação da mulher quando ele formou Adão do pó da terra. Observe que Deus estabeleceu o universo, criou o universo, e na criação do universo, Deus então usou a palavra haja para estabelecer o mundo, criar os animais, os vegetais, as águas, os astros, enfim. Mas vemos que Deus, então, ao decidir criar o homem, ele usou agora os seus atributos. E Deus formou o homem do pó da terra. E vemos, então, que Deus, para dar continuidade a esta obra, Deus, então, permitiu que Adão ficasse só por algum tempo. E esse período foi importante para que Adão pudesse sentir a grandeza que é a mulher. Então, Adão, ele se sentiu só,
ele precisava de uma companheira. Deus observou isto. Deus, primeiramente, ele já sabia que Eva, ou seja, a mulher, faria grande falta a Adão. Então nós vemos aqui no ponto primeiro, nos diz, a mulher já estava nos planos de Deus. A mulher estava no planejamento divino, claro, Deus estava no seu plano estabelecido na criação, criar o homem e a mulher. Nós vemos que no sexto dia Deus criou o homem, Deus formou o homem do pó da terra. Olha que uma coisa foi quando Deus ele criou os animais, criou o universo. Ele usou a palavra haja, e esta palavra ela vem do original que é bara, ou seja, criar do nada. Bara significa que Deus ele criou o universo do nada. O que Deus usou para criar o universo? Deus usou a sua onipotência e Deus usou a sua soberania. Na sua onipotência, que é um dos atributos morais de Deus, Deus ele então criou a partir da palavra haja. Ele usou a sua soberania para fazer da forma que ele quis. Mas quando Deus ele foi fazer o homem, Deus não usou a palavra haja. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o termo usado aqui na formação do homem é asa. O que é asa? Asa significa que Deus fez o homem a partir de alguma coisa. Asa significa fazer a partir de algo já existente. Veja que agora Deus, ele simplesmente diz, façamos o homem. E ele então decidiu usar a terra, algo que já estava criado, para agora confeccionar o homem. Deus ele fez o homem do pó da terra. Então nós vemos que quando Deus ele fez o homem, estava aí a sua primeira etapa. Deus deixou o homem por um tempo na solidão. Aquele tempo de solidão serviu para que Adão refletisse a importância que seria uma companheira para ele, porque ele olhou para os animais e ele viu que os animais todos tinham o seu casal, sexo masculino e sexo feminino, mas Adão, ele estava só, estava isolado. O isolamento de Adão serviu para que ele refletisse na grandeza que seria a mulher. E foi então, a partir desse momento, que Deus observou e que não era bom Adão estar só. Então, Deus deu continuidade ao seu plano. Deus não criou uma coisa que estava fora do seu projeto. Deus simplesmente deu sequência ao projeto estabelecido na criação agora da mulher. No ponto de número 2, nós vemos a decisão de formar a mulher. Veja que este ato de formar a mulher não foi um ato isolado, foi um ato que estava no projeto divino, estava então Deus programando a realização do seu projeto. Então nós podemos ver que a mulher ela foi criada a partir do momento que Adão ele se sentiu muito só. Se a humanidade, ou seja, se Adão não tivesse uma companheira, a humanidade ela teria, ou seja, o homem teria ficado isolado. Mas o homem é um ser racional.
O homem é um ser social, ele necessita de ter relacionamentos. O homem, se ele ficasse isolado socialmente, certamente a terra não teria sido povoada. E Deus, então, no seu projeto também estava para povoar a terra. E Deus só ia realizar este projeto a partir da criação da mulher. Nós sabemos que dois homens não podem construir uma família. Duas mulheres morando juntas também não pode construir uma família. Então, o que Deus estava dando ênfase aqui é a formação da família, estabelecendo uma família para que houvesse desenvolvimento e crescimento. Deus não criou o homem para viver no isolamento. Deus não criou o homem para viver sem progressão. Então, Deus só foi completar isto em Adão a partir do momento que ele fez Eva e colocou ela ao lado de Adão. No ponto de número 3 nos diz: a mulher, uma pessoa necessária. Veja que a mulher, ela proveio do homem, ou seja, ela proveio de Adão. Então, Deus usou o próprio Adão para que Eva viesse à existência. E nós podemos ver que isto era para que houvesse uma harmonia profunda entre o homem e a mulher. Por isso, então, Deus usou o próprio Adão. E isto fez com que a obra do Senhor se completasse e houvesse harmonia entre o homem e a mulher. No tópico de número 2, a criação da mulher. Veja que Deus, ao criar a mulher, nós vemos aqui que essa criação envolveu 2 processos. O primeiro foi a extração da costela de Adão, e o segundo foi fazer a mulher a partir da costela de Adão. E nós podemos ver, amado, que Deus usa vários atributos para isso. Ele usa vários atributos morais. Quais os atributos que Deus usa? Primeiro, ele usa a sua onipotência. Ele usa a sua onisciência. E Deus também, ele usa a sua soberania. Então, através desses atributos, Deus estava com toda a capacidade para, então, fazer Eva a partir da costela de Adão. Veja que aqui o escritor, ele coloca no primeiro tópico a primeira anestesia. Veja só, Deus precisou usar anestesia para fazer a cirurgia, a retirada da costela de Adão? Claro que não. A grande verdade aqui é que o escritor ele está usando uma metáfora para que nós possamos facilitar o nosso entendimento. Mas é claro que Deus, ele na sua onipotência, ele não precisa usar uma anestesia, mas esse é o curso normal, é uma forma normal de fazer a extração de algum órgão do corpo humano. Por isso, o escritor ele usa essa metáfora de anestesia. O que é metáfora? É um objeto que é colocado para significar uma outra coisa. Então, nós vemos aqui que esta palavra, primeira anestesia, não podemos tomar ela ao pé da letra. Eu entendo perfeitamente
o que o escritor está colocando aqui numa linguagem mais acessível ao nosso entendimento. E é assim que nós devemos tomar esta palavra. O ato dele dizer que aqui é a primeira anestesia, ele está falando daquele sono profundo que Deus ele colocou em Adão para que ele pudesse realizar todo aquele projeto, aquele plano. Como era um trabalho de Deus, Deus então simplesmente usou Adão, mas Adão ficou alheio ao que estava acontecendo. No ponto de número 2, a primeira cirurgia. Veja que Deus então ele extrai uma das costelas de Adão. Aqui também o escritor ele coloca aqui de uma forma também para facilitar o nosso entendimento. Ele diz que Deus então abre o peito de Adão e extrai uma de suas costelas. Nós não sabemos qual foi a forma, qual foi a maneira que Deus utilizou, até porque ninguém, só os anjos que eram testemunho naquele momento, digamos, cirúrgico. Então, o que nós podemos contemplar mediante a Bíblia é que Deus extraiu a costela. Então, na linguagem humana, na linguagem da medicina, isso aqui seria, então, uma cirurgia, uma extração. Mas é claro que Deus ele tem as suas formas de agir. Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente e soberano em todas as suas decisões. Então, se nós colocarmos isto aqui ao pé da letra, nós estamos limitando Deus. E Deus ele não é limitado. Ele é Deus e Deus extraordinário, que faz coisas que ao homem ele é impossível, mas Deus ele realiza coisas grandiosas para manifestar o seu poder perante os homens. Ponto 3. A primeira engenharia genética. Veja só, da costela extraída de Adão, Deus agora, a partir do homem, ou seja, a partir de uma parte do homem, Adão, Deus agora faz Eva. Deus agora estabelece agora a vida em um novo ser, numa mulher chamada Eva. Veja que Deus extraordinário é esse. Ele agora estava realizando o seu projeto, ou seja, completando esta obra que ele havia programado a realizar. Então nós podemos ver que esta costela de Adão que formou a mulher, Deus então usou todo o material genético que tinha já na estrutura física de Adão, e todo aquele material que continha naquela costela foi transferido para a mulher Eva. Então nós sabemos que o ser humano ele é formado com seus atributos morais, ele tem os seus atributos também de instintos, vontade, ele tem reações, impulsos, tudo aquilo que Adão tinha também Eva passou a ter. Então, Deus não criou Eva como um clone, Deus não criou Eva como uma forma simplesmente laboratorial. Deus criou Eva como ser humano, dotado das mesmas reações e instinto, assim como Adão ele tinha. Então, vamos agora para o ponto de número 3, que nos diz a missão da mulher. Qual a missão da mulher? A mulher tem várias missões. A primeira delas é a missão de esposa, porque esta foi a primeira missão
da primeira mulher: ser ajudadora, ser adjutora, ser companheira. Então, a primeira missão da mulher é ser companheira. Eu estou falando na mulher no plano de Deus. Então, primeira missão da mulher é ser esposa, ser adjutora, ser uma esposa idônea. A segunda, a missão de ser mãe. Foi exatamente esta finalidade que Deus ele criou Eva. E também no terceiro ponto, a missão como súdita no reino de Deus. Então, essa tríplice missão da mulher de ser esposa, de ser mãe e de ser súdita no reino de Deus são missões que completa a mulher. São missões que dá qualidade à mulher, tanto no âmbito da vida familiar, como também no âmbito do reino de Deus. Então, a mulher como adjutora, como esposa. Então, Deus conduziu a mulher para ser ajudadora de Adão. Veja a grande necessidade que o homem tinha de ter uma mulher ao seu lado. E esta necessidade, ela continua por todas as gerações. O homem, ele pode até ter muitas coisas, ele pode ter fama, ele pode ter dinheiro, ele pode ter posição, pode ter destaque, mas a grande verdade é que existe um vazio no coração, no ser humano, homem, no masculino, que só vai preencher a partir do companheirismo de uma mulher. E foi para isso que Deus ele criou Eva e estabeleceu o matrimônio, a relação familiar, a casa, para que eles também pudessem dar continuidade às gerações. Então, Eva como esposa, ela era também, aqui de acordo com o segundo ponto, como mãe, geradora de filhos. E esse ato de gerar filhos é um grande privilégio que somente a mulher ela pode ter, porque nós sabemos também que ela exerce um papel importante dentro da casa, não somente no ato de gerar filho, mas também no ato de educar, de orientar os filhos, de ser verdadeiramente uma adjutora idônea. Observe quando a expressão bíblica diz idônea, significa que esta adjutora ela é da mesma espécie, ela traz os mesmos traços, ela vem para completar. Então, a mulher, ela completa o marido como esposa, mas ela completa a casa quando ela se torna mãe. Quando ela se torna mãe, então nós vemos aí ao crescimento familiar, se completando na mulher um projeto extraordinário de Deus. Observe que Deus, na formação do homem e da mulher, ele estabeleceu para crescimento. Deus até usa o termo encher a terra, e isto só podia acontecer a partir da geração de filhos. No ponto de número 3, a missão da mulher como súdita no reino de Deus. Veja bem, nós podemos ver a importância da mulher na obra do Senhor. Jesus ele foi o grande exemplo de realização da importância da mulher, porque no ministério terreno de Jesus ele teve muitas mulheres
que o acompanhou, mulheres que contribuíram financeiramente para o sustento do seu ministério, da sua missão de evangelização. Nós vemos que ela sempre esteve presente, tanto no nascimento que foi usado Maria, uma virgem, e até mesmo na hora da morte, estavam lá as mulheres. No momento da ressurreição, quem primeiro deu notícia foi uma mulher. Então nós vemos aqui a importância da mulher na obra do Senhor. E sabemos também que a obra do Senhor, sem a participação da mulher, ela se tornaria muito difícil. Nós sabemos, meus amados, que os líderes espirituais, eles precisam da companhia da esposa, para que seu trabalho tenha qualidade, para que seu trabalho seja honrado, que seu trabalho seja considerado, que seu trabalho não seja censurado. E a mulher, ela dá estabilidade à obra ao lado do esposo. Por isso é que a Bíblia diz que uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas ela não edifica somente a casa. Ela também traz estrutura e bem-estar, progresso para a igreja do Senhor também. Nós vemos então que a mulher na vida cristã, ela também é uma adjutora no ministério. O ministério ele só prospera se estiver ao lado de uma mulher. Um obreiro ele precisa ter uma mulher do seu lado, para que ela possa também ajudar nos momentos de adversidade, através da oração, através do jejum, da intercessão. Então, nós vemos que isto é importante. Vemos a importância que teve a mulher na formação teológica do jovem Timóteo, embora ele fosse filho de um pai grego, mas a sua avó e a sua mãe tiveram importância na formação teológica, moral, para que Timóteo fosse um homem exemplar, um homem que tivesse qualidade ministerial para fazer a obra do Senhor em uma grande igreja como era em Éfeso. Então, meus amados, nós vemos que esta importância da mulher como súdita do reino de Deus, ela não diz simplesmente a sua salvação, mas diz também sobre a realização da obra do Senhor através do esforço e da dedicação da mulher ao lado do esposo, e também uma força perante os membros da igreja no aconselhamento, no apoio, porque a importância dela é grandiosa. Amém? Então, meus amados, assim nós estamos encerrando aqui esta lição, e que Deus possa continuar nos abençoando de uma forma muito especial. Tenha todos uma boa lição, que Deus nos abençoe. Amém?